Os aposentados e pensionistas do INSS têm sido bombardeados diariamente com informações sobre a devolução do dinheiro desviado por entidades sindicais e associativas. O governo federal faz uma estimativa que a grana será devolvida para 9 milhões de beneficiários da Previdência Social até o final deste ano. E nesse caso, o professor Paulo Bacelar, com quem eu antecipo o nosso bate-papo do sábado, hoje, sexta-feira, para falar sobre esses assuntos da área da Previdência Social. Professor advogado Paulo Bacelar, seja bem-vindo nesta manhã de sexta-feira ao Jornal Alerta Geral. Diante, repito, desse bombardeio de informações que chegam diariamente para os aposentados e pensionistas, como devem se comportar os beneficiários do INSS? Se comportar com paciência, prudência, sem transferir, por exemplo, informações pessoais para terceiros? Bom dia! Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes. Luziano, é sempre na questão da paciência e também do cuidado, né? Cuidados no que assinar, cuidados naquilo que clicar no WhatsApp quando mandar alguma mensagem, porque isso pode ser já vítima de outras fraudes, né? Porque isso aí é uma fraude, é um tipo de fraude, mas existem outras, como os próprios empréstimos consignados. Nós estamos falando aí de associações, mas também tem os empréstimos consignados de bancos autorizados também, que por muitas vezes a pessoa não fez os empréstimos. Então, não é só essas associações que têm sido encontrado fraudes nos benefícios do segurado. Professor Paulo Bacelar, você está conosco aqui há mais de 20 anos no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Ao longo de mais de uma década foi servidor do INSS e sempre se deparou, tanto aqui no Alerta Geral quanto no INSS, com essas denúncias sobre descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Agora, nesse cenário, quando você é procurado na condição de advogado por um pensionista, um aposentado que sofreu esses descontos indevidos, qual tem sido o seu conselho? É hora de entrar na justiça, professor Paulo Bacelar? Olha, depende do caso, né? Nesses casos agora das associações, o governo tem dito que vai ser devolvido o dinheiro, mas ainda há uma burocracia, a pessoa tem que entrar no site do meu INSS, né? Com a senha Gov, e informar que não fez aquele empréstimo para poder, depois disso, o empréstimo, a contribuição à associação, para depois disso o governo suspender os pagamentos. Então, muita gente já me falou, vai suspender os pagamentos. Não é bem assim. Só vai suspender depois que ele entrar no sistema do INSS e poder informar que não fez, que não concorda com aquela contribuição, né? Então é isso aí, depois é que eles vão encaminhar para as associações, para que as associações provem que eles não fizeram, para depois suspender. É uma burocracia, tanto que, Luziano, que os atendimentos vão ser feitos pelos Correios, né? A partir de hoje, sexta-feira, professor Paulo Bacelar. Os funcionários dos Correios estão sendo treinados para fazer exatamente essa entrada no meu INSS. Não é que eles vão fazer requerimento, mas ajudar o segurado a entrar no meu INSS, porque deveria também ser uma ação das agências do INSS, né? Mas as agências do INSS, a gente está vendo há por muito tempo aí que os serviços nas agências têm realmente deixado a desejar, e aí ele vai ter que fazer essa informação. Então eu tenho uma crítica a fazer sobre isso. Acho que todos os pagamentos tinham que ser suspensos, todos, e aí caberia às associações provar que foram feitas as autorizações para poder o governo voltar a ter os descontos. Eu acho que o segurado já sofreu com isso, né? Tem segurados aí que sofrem há mais de 5 anos, então já sofreu com isso e ainda vai ter que sofrer mais uma vez, entrar no sistema do INSS para poder informar que não fez essa autorização. Você faz referência ao atendimento nas agências dos Correios que começa hoje, sexta-feira, e dizer também, professor Paulo Bacelar, quero endossar aqui as críticas. O INSS vem com uma máquina administrativa sucateada há muito tempo, com um déficit de pessoal que supera os 15 mil servidores. Muita gente se aposentou, outros optaram por novas carreiras na área jurídica dentro do serviço público. O próprio
professor Paulo Bacelar foi um dos que pediram demissão do INSS para cuidar da própria atividade profissional na área da advocacia previdenciária. E né, há poucos dias, professor Paulo Bacelar, o Ministério Público Federal de Brasília recomendou ao governo federal que devolva o dinheiro dos aposentados e pensionistas num prazo de 30 dias. Claro que o INSS não vai ter condições de cumprir essa recomendação. É apenas uma recomendação, não uma determinação. E mais recente, integrantes da Advocacia Geral da União e procuradores do Ministério Público Federal se reuniram na Procuradoria-Geral da República para tentar selar um acordo que resolva a crise do seguro do INSS de forma mais rápida. Entre tantas, nesse vai e vem, professor Paulo Bacelar, tudo indica que nós vamos continuar com essa incerteza, embora o governo sinalize que até o final deste ano irá devolver o dinheiro. Mas é uma grana expressiva, 6 bilhões e 300 milhões de reais. E não adianta acreditar, professor Paulo Bacelar, que o governo vai recuperar esse dinheiro que foi desviado pelas entidades sindicais associativas. Agora a pergunta é, obrigatoriamente, é responsabilidade do INSS ressarcir esses beneficiários. Com certeza. Quando abre a porta para essas associações, muitas vezes associações inexistentes, né? Associações que não prestam nenhum serviço, só foi feita mesmo para poder arrecadar dinheiro indevidamente. Então é sim responsabilidade do INSS e não basta devolver o dinheiro, né? Tem que haver aí a análise do dano material e do dano moral também, porque nessas ações muitas vezes cabe também uma indenização por danos morais para que o segurado seja ressarcido disso, né? É tirar dinheiro do bolso do segurado. Então não importa qual governo começou, isso aí é uma polêmica que está sendo discutida, começou no governo tal, não importa, o importa é que o INSS fez essa abertura de porta e precisa ser estancada imediatamente e devolvido o dinheiro para os segurados. Eu lembro de um caso, Luziano, de um processo em 2000, não lembro se foi em 2008, houve um erro na concessão do auxílio-doença, não sei se você lembra disso. Na média de contribuições do auxílio-doença, não excluía os 20% dos maiores salários. O sistema pegou a média completa de 100%, que teria que excluir 20% dos menores salários de contribuição para fazer a média. E aí os valores dos auxílios-doença da época foram concedidos abaixo, a menor. E o INSS fez a revisão, é chamada revisão do artigo 29 da Lei 8.213. E essa devolução do dinheiro foi feita, mas em anos. Foi feito um escalonamento e a pessoa receberia aí até 2025, acho que já passou até o prazo para a pessoa receber. Então houve aí um escalonamento de devolução. Pode ser feito agora da mesma forma? Pode, mas a gente ainda precisa ver realmente se vai ser aplicada essa devolução realmente, mas precisa pensar muito na questão do dano moral também. Concordo plenamente com você, professor Paulo Bacelar. Não interessa quando começou esse escândalo na Previdência Social. Não interessa em que governo foi. O que importa é que os aposentados e pensionistas tenham seus direitos preservados. O dinheiro foi desviado, foi roubado e essa grana precisa voltar ao bolso de quem? De beneficiários da Previdência Social que foram literalmente surrupiados. Então, não interessa esse discurso político, daí a importância de uma comissão parlamentar de inquérito para aprofundar as investigações paralelas, essas investigações, ao trabalho que está sendo feito pela CGU, Controladoria Geral da União, e também pela Polícia Federal. É preciso passar a limpo a história da Previdência Social. É preciso, mais do que nunca, preservar não apenas os interesses dos aposentados e pensionistas roubados nesse escândalo da Previdência Social, mas também evitar com punição a quem se envolveu nessa roubalheira, para que nós não tenhamos novos escândalos, novas fraudes na Previdência Social, gerando prejuízo imenso a aposentados e pensionistas.
Aqui é apenas uma prévia do que nós vamos ter neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no bate-papo com o professor Paulo Bacelar, com respostas e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Tem resposta, por exemplo, para a Laura Mota em Juazeiro do Norte, Laís Alencar em Fortaleza, Geraldo Pereira em Calcaia, Tiago Santos em Itapipoca, Rafael Pereira em Itapiúna, Matheus Melo em Fortaleza, Cristina Queiroga em Umirim. Sabe onde é que fica o Umirim, né, professor Paulo Bacelar? O Mirim tem um castelo, você sabia, Luzeno? Você já me falou desse castelo. Tem um castelo. Eu quero visitar esse castelo. Tem um castelo ali, uma fazenda, o dono da fazenda fez um castelo enorme lá. Tipo mesmo das cruzadas, aquele período. Tem também resposta para o Eduardo Freitas em Iguatu, o Guilherme Gomes em Pereiro, Maria Auxiliadora em Aracati, o Silva em Juazeiro do Norte, o Antônio em Fortaleza, para o José em Mulugu e também para o Edelso em Fortaleza. São ouvintes diários do Jornal Alerta Geral que nos encaminharam perguntas com pedidos de orientação na área da Previdência Social. Já está pronto aí para responder, para nos anteciparmos, gravarmos, deixar tudo prontinho para ir ao ar neste sábado a partir das 7 horas da manhã, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luciano. Sempre apostos aqui para responder aos nossos ouvintes. Então, para você, ouvinte internauta, neste sábado a partir das 7 horas da manhã, Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com assuntos da área política que mexem com o seu cotidiano.